Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa última aula do semestre, nesse período tão difícil, tão adverso, mas que a gente tentou, passo a passo, construir um momento diferente. Então, quero agradecer sempre a todos vocês que nesse momento, na verdade, assiste a aula de bromato, anota, aprende, entende, tira dúvida, porque a gente faz isso para vocês, tá? Então, quanto mais a gente se reconhece enquanto estudante, enquanto professor e dos nossos papéis, nós vamos tentando transformar pequenas etapas, e essas etapas são muito importantes para a nossa vida, tá? Então, hoje, nessa nossa última aula do semestre, nós vamos conversar um pouco sobre as responsabilidades farmacêuticas dentro dessa área da bromato, dessa área alimentícia, dessas indústrias alimentícias, dos processos, das responsabilidades, o que pode, o que não pode. Eu acredito muito que vocês já devam até ter visto alguns detalhes, mas como ainda existem algumas pessoas, alguns alunos que ficam perguntando, e está dentro da ementa, eu resolvi finalizar esse semestre com essas responsabilidades, porque realmente o farmacêutico ele está nessa área de alimentos, ele está envolvido nesta área, então com análises, com teor, com cálculo, com avaliação, com determinação, com sensorialidade, com microbiologia, com fisicoquímica. Então, todas essas áreas elas se convergem dentro da bromatologia. Então, mesmo que a bromata ela tem perdido um pouco de campo dentro da área farmacêutica, até mesmo por falta de interesse dos profissionais que fazem parte, mas ainda existe um campo imenso de pesquisa, de indústria, de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, para que essa área ainda seja nossa, ainda tenha validade dentro do campo farmacêutico. Então, sejam mais uma vez bem-vindos, anotem, tirem dúvidas, escrevam, que a gente está aqui para que a gente possa construir esse conhecimento junto, tá bom? Então, vamos lá. Então, nossa aula vai falar um pouco de histórico, por que essa bromatologia está dentro, algumas atividades bromatológicas de responsabilidades do farmacêutico, alguns farmacêuticos bem famosos também, então, que às vezes a gente, de uma ideia, revela a quantidade de sensações que o farmacêutico pode ter e pode levar ele a outros caminhos, tá? Então, sejam bem-vindos e vamos junto. Deixa eu colocar aqui para vocês, então vamos lá. Olha só, falar de bromatologia não é recente, tá? Não é recente mesmo, é muito antigo. Então, da mesma forma como a área clínica, ela tem perdido espaço e agora volta um pouco, um pouco mais forte dentro do contexto, a área bromatológica, ela também foi perdendo espaço ao longo do tempo, mas nessa última década, principalmente nessa década de 2010 para cá, para 2020, nós temos ainda uma grande quantidade de novos formatos na qual o farmacêutico ele participa dentro desses processos industriais, dentro desses processos bromatológicos. Então, é importante que a gente tenha essa relação bem minuciosa, tá? Tem essa relação estreita com essa área de alimentos. Por quê? Porque, na verdade, essa área de alimentos ela tem uma condição muito particular, principalmente de composições nutricionais, composições centesimais, sensorialidade, e que muitas vezes ela se assemelha um pouco com o método de análise de medicamentos, pela sua confiabilidade, pela sua eficácia, pela sua segurança, pela sua execução. Então, o farmacêutico ele vem diante disso, até porque também tem muitos alimentos com
propriedades medicamentosas também, né? Aumento de imunidade, melhora de alguns processos fisiológicos, melhora nas células sanguíneas. Então, o farmacêutico ele entende um pouco de fisiologia, de medicamentos e de alimentos. Então, é uma tríade perfeita para a atuação do farmacêutico. Então, é nisso que quem envereda nessa área, consegue perceber como o farmacêutico é importante dentro disso. Então, e a gente foi vendo nas últimas aulas, né, que é muito importante essa presença, porque determinação de fibras, açúcares, umidade, proteína, né, alguns conceitos básicos, cálculos, né, alguns métodos, principalmente fisicoquímicos, microbiológicos, a análise a partir da nossa vivência, da nossa sensorialidade, fez com que o farmacêutico tivesse relevância dentro desse espaço. Mas a capacidade, a quantidade de medicamentos, de áreas do farmacêutico é tão grande, tão intensa, que foi se perdendo algumas outras situações. Mas a área de bromatologia é fantástica, né? Principalmente no centro-oeste do Brasil, principalmente no sudeste e sul do país, tem grandes indústrias que a presença do farmacêutico é uma presença normal, que diariamente as pessoas conhecem esse profissional. Já mais para a área norte e nordeste, nós temos um pouco mais de distância. Mas o porquê? Por problemas apenas culturais, né? Porque nós sabemos que a área de alimentos ela é bem dividida, ela é bem marcada, né? Com químico de alimentos, com engenheiro de alimentos, com tecnólogos em alimentos. E o farmacêutico, além de todo o conhecimento que ele traz, ele pode sim entrar nessa área e desenvolver grandes trabalhos, tá? Então, é isso. Então, começou há muito tempo. Então, esse muito tempo foi revelando uma queda, né, na preferência dos farmacêuticos, até porque também os próprios programas políticos pedagógicos das universidades não tinham alimentos como bases. Hoje nós temos inúmeras disciplinas, inúmeras cadeiras que favorecem esse aprendizado para que a gente tenha um conhecimento básico e prévio para a execução nos processos industriais, tá bom? Então vamos seguir. Coisas mais de conhecimento, né, para a gente ficar um pouco mais atualizado. Os cursos de farmácia, né, iniciaram, aí ele fala somente no ano de 1911, então a gente pensa que foi agora na década de 80, na década de 70, mas há muito tempo atrás, tá? Mas o que aconteceu? As pessoas que iam se apropriando do conhecimento farmacêutico viam que o que mais seria ligado, né, e aí não temos como fugir, seria a área da saúde humana, da saúde no intuito de agravos, de sinais, de sintomas, de medicamento, de atenção básica, de responsabilidades hospitalares, tá? Mas, o que foi que aconteceu? A área de alimento, ela também necessitava de um cuidado especial. Então, o farmacêutico nessa época, ele tinha um vasto, e hoje ainda tem, um vasto conhecimento sobre todas essas áreas. Então, o que aconteceu? Vamos inserir o farmacêutico nesses processos industriais. Então, essa área da bromatologia fez com que tivesse um destaque maior. Só que a área da saúde humana, mas da saúde pública, ela teve uma crescente muito grande. Então, as pessoas elas começaram a enveredar nessa área por questões de mais afinidade, deixando a bromatologia de lado e outras pessoas e outras profissões agregando. Mas foi se melhorando, né? Foi se vendo que a introdução do profissional farmacêutico dentro desse processo industrial alimentício melhorou bastante pela característica das análises, pelas determinações desses exames. Então, isso melhorou muito. Por isso é que voltar a falar em bromatologia, a gente não pode ser muito distante. A gente às vezes diz, mas eu nunca vou para a indústria, mas eu não quero isso. Na verdade, nós temos, por exemplo, indústrias de laticínios, indústrias de bebidas, indústrias de comidas artesanais. Então, por que não um farmacêutico dentro dessas indústrias para favorecer análises, melhorar rendimento, diminuir custos, fazer análises microbiológicas, ter outro tipo de marketing, porque nós temos uma área de marketing farmacêutica fantástica. Então, e a gente precisa pensar nisso. Eu não me identifiquei ainda com a farmácia. Mas
Sei lá, eu quero agora conversar um pouco sobre marketing, sobre propaganda, sobre comércio, sobre essa área de publicidade dentro da área farmacêutica. Então é por isso que a gente precisa estudar as outras áreas, porque senão a gente fica muito bitolado em farmácia comercial, farmácia hospitalar, análises clínicas, banco de sangue, centro de distribuição, farmácia hospitalar. Então, prestemos atenção nisso, tá? Que existem outras áreas, e a bromatologia ela é uma área muito ampla, porque dentro da bromata existem muitos ramos que ainda conseguem se dividir para que o farmacêutico atue ainda mais nessa cadeia produtiva de alimentos, tá bom? Então, olha só que interessante. Nessas últimas aulas de determinação, né, de nutrientes nos alimentos, nós vimos muito a referência do Instituto Adolfo Lutz, né? Porque, na maioria das vezes, esse é um instituto que faz a validação dos métodos, tá bom? Então, você vê, que olha como é antigo, de 1890, o Instituto Adolfo Lutz. Então, olha só, ele é reconhecido internacionalmente pela sua contribuição ao estudo e desenvolvimento da ciência de alimentos, né? E aí é uma formação multiprofissional, inclusive dos nossos colegas farmacêuticos. Então, é um instituto gigante, de uma área gigante, tá? E que, por mais difícil que seja, tem muito farmacêutico fazendo análise química, análise bacteriológica, análise sensorial, análise físico-química de alimentos. Então, Luiz, mas será que eu tenho condição de chegar no Adolfo Lutz? Tem! As coisas começam assim. Então, qual é o trabalho que você desenvolve na sua universidade? Qual é o trabalho que você desenvolve na sua cidade? Que impacto você está estudando, você está revelando, você está mostrando para outros colegas, para outras coisas, né? Então, é importante que a gente tenha isso muito claro, porque a gente começa a ter oportunidades a partir do trabalho que é desenvolvido. E na área de alimentos não é diferente. Não é nem um pouco diferente. Então, a gente percebe, por exemplo, determinado tipo de problema em algum lote de alimento, e aí eu vou fazer testes cruzados com outras marcas, vou publicar esse meu resultado a partir de uma equipe na qual que eu montei enquanto líder farmacêutico. E aí eu vou começar a deslanchar, mas para isso eu tenho que entender o que é a área de bromatologia, como é que eu estudo a área da bromatologia e como é que eu vou seguir neste caminho, que é um caminho mais difícil, né? Por quê? Porque eu necessito estudar mais, necessito me inteirar mais. E todas essas análises, elas têm que ter muita validação, ela tem que ter muito critério, ela tem que ter ambiente, né? Por quê? Porque alimento, na verdade, é uma coisa que é parecida com medicamento, mas ao mesmo tempo é distante. Por quê? Porque nem todo tempo nós estamos tomando medicamento, mas na maioria das vezes, diariamente, a gente se alimenta. Então, e aí você vê, por exemplo, Luiz, mas eu queria trabalhar com outro tipo de caminho dos alimentos. Por exemplo, posso dizer outro, a farmacologia, a interação entre medicamento e nutriente, entre medicamento e alimento. Se eu não sei a composição nutricional e o que é que cada componente faz do alimento no meu corpo, eu não sei possibilidade de interação. Por quê? Porque as interações elas são a nível muito microscópico, então é de composição, é de excipientes com nutrientes, é de princípio ativo com algumas partículas e moléculas orgânicas. Então eu necessito descobrir isso. Então a área de alimentos é muito grande, é muito vasta. Então por isso é que eu preciso detalhar passo a passo esse momento. E o Instituto Adolfo Lutz, ele tem muitas pesquisas, ele tem especializações, ele tem cursos, e que vocês podem sim, quem quer desenvolver essa área, né, iniciar, fazer diferente. A gente está muito distante, mas assim, quem sabe você não é o primeiro farmacêutico bromatologista, né, que nós temos na região, e que a partir disso você consegue fazer outros trabalhos. Pensem, se diferenciem, porque vocês assim conseguirão modificar um pouco a visão que as pessoas têm do farmacêutico e dos próprios farmacêuticos com o profissional dentro da indústria de alimentos. Tá legal? Vamos passar para a gente ter uma sequência. E aí,
quando a gente começa a perceber essas responsabilidades, nós temos muitas atribuições, tá? E aí vai fazer com que a gente tenha um decreto, né, de 1981, principalmente. Mas olha só que interessante. Os decretos, eles vão sendo melhorados, né? Porque a gente tem a lei de 32, a lei de 38, a lei de 60, decretos da década de 80, da década de 2000. Então, a gente vai vendo que quanto mais a gente vai trabalhando, vai se especificando, vai se destacando, as coisas vão se ajustando para que a gente possa executar o nosso trabalho muito bem. Olha só o que é que diz nesse artigo 2º. Atribuições dos profissionais farmacêuticos, mesmo que não privativas, porque antes eram privativas, né, de determinados tipos de profissionais. Hoje não é mais, tá? Então, a direção, o assessoramento, a responsabilidade técnica, CRT de uma indústria de alimentos, que maravilha, que destaque, que diferença que a gente pode fazer. E o desempenho das funções, né? A gente pode ter órgãos, laboratórios, né? E esses laboratórios, olha a quantidade de testes que esses laboratórios podem fazer. Químico toxicológico, químico bromatológico, químico farmacêutico, de caráter biológicos, microbiológicos, fitoquímicos e até sanitários. Então, você vê, por exemplo, eu vou participar de uma equipe da vigilância sanitária. E de repente eu estudei superbromatologia, só que os outros meus colegas farmacêuticos nenhum estudou bromato. Então a gente chega numa indústria, no supermercado, num frigorífico, numa câmara fria de algum lugar, e de repente eu preciso fazer análises. Eu preciso atestar algo. Como é que eu vou fazer? Se eu não tenho esse conteúdo prévio sobre a área de alimentos. Então, preciso saber sobre estoque, sobre tempo de prateleira, sobre acondicionamento, sobre contaminações microbiológicas. Então, tudo isso vai favorecer. Por quê? Porque quanto mais eu estudo essa área de alimentos, mais eu me sinto farmacêutico no meu âmbito profissional e mais eu executo os meus processos, tá bom? E aí, olha só, a gente vai evoluindo, né? 2010 tem uma ementa que diz o seguinte: atribuições e responsabilidade técnica do farmacêutico nas indústrias de alimento. Então, as atividades do farmacêutico que atua na indústria de alimentos, né? E aí veja que o que é que ele diz? Ó, respeitadas as atividades afins com outras profissões. Porque veja, se desde lá de 1911 a gente tivesse enveredado assim com mais afinco, com mais determinação nessa área, hoje não teria nem essa grande divisão. Não é que não é para ter, mas a gente teria um campo maior, uma responsabilidade maior sobre determinada parcela. Então, quando a gente tem essa determinada parcela sobre isso, favorece o nosso caminho. Então, hoje, como está se voltando e os farmacêuticos cada vez mais se apropriando da área de alimentos, então aparecem novas resoluções, novas diretrizes, novos caminhos para que os farmacêuticos tenham tanto deveres quanto direitos nas indústrias das quais eles fazem parte, tá bom? Então, é muito importante para quem vai enveredar, para quem vai entender, quem vai tentar um trabalho, um estágio, um trainee sobre isso, nós termos, na verdade, mais conhecimento sobre esses pontos. Vejam só, vou só diminuir aqui um pouquinho, para vocês verem a quantidade de indústrias de alimentos, tá? Que nós podemos ter, alimentos de origem animal e vegetal, indústria de bebidas, biscoitos, chocolates, alimentos congelados, suplementos dietéticos, suplementos vitamínicos, chocolates, nutrição integral, mel, adoçante. Gente, é uma infinidade. Então, nós temos validação, nós temos reconhecimento de resoluções aprovadas para trabalho nessas regiões, nesses locais.
Então, você vê, ó, por exemplo, substâncias bioativas, isolados, suplementos dietéticos, massas, pescados. Olha a quantidade de lugares que nós podemos atuar. E aí, dentro desses lugares, tem outra infinidade de processos que nós podemos fazer. E que, se não tiver, a gente desenvolve habilidades. Porque diariamente, a partir do processo que a gente conhece, nós vamos desenvolvendo outros caminhos para tentarmos seguir. Então, vejo que a maioria, né, das indústrias de alimento, nós temos cadeira cativa, vamos dizer assim, porque está mais do que comprovada a nossa participação e validação nesses locais, tá bom? Então vamos lá. Vou aumentar mais um pouquinho para vocês. Ó, uma coisa que eu estava falando que é muito importante, muito importante, tá? Que é sobre marketing. Marketing farmacêutico. Eu vou até pegar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, que é gravada, mas aqui, ó. Que eu acabei esquecendo de pegar, mas a gente tá aqui de boa. Ó, esse livro aqui, olha que legal. Sobre marketing farmacêutico. É um livro espetacular, é um livro do Fernando Italiani, tá? Que ele é um livro assim excepcional para qualquer pessoa que queira investir nessa área de marketing em geral, tá? Mas também de marketing de alimento. Então, eu peguei aqui para vocês verem que assim, a área do marketing farmacêutico é uma área assim em crescente. Porque você vai sobre auditoria, sobre pesquisa, sobre controle, fabricação, produção, publicidade, venda, comércio, rentabilidade, e tudo tem validade. Então, quando eu li, na verdade, eu li na época da faculdade, mas também não enveredei nessa área. Só que você pode pegar os conceitos do marketing farmacêutico para outras possibilidades dentro do contexto, tá bom? Então, é muito importante, e principalmente na área de comércio, porque, na verdade, a gente sabe que quanto mais a gente desenvolve habilidades, mais requer propaganda. Então, se eu estou fazendo um processo aqui, um processo novo, eu tenho que vender o meu processo. Como é que eu vendo? Através de propagandas. E como são as propagandas? Através de uma estratégia de marketing. E o marketing, temos o marketing farmacêutico, que é fantástico, e que vocês depois procurem um pouco, para vocês verem marketing farmacêutico em geral e marketing farmacêutico em alimentos, porque é fantástico, tá? Outro detalhe, aí a gente já viu bastante, né? Que é sobre as boas práticas de fabricação. Mas isso lá na farmacotécnica. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: quando a gente chegar lá em controle de qualidade, ou controle microbiológico de alimentos, vai ter uma coisa muito legal que a gente vai estudar, que é a APPCC, que é a análise dos pontos críticos de controle, tá? Porque é o seguinte, poucas pessoas conseguem fazer isso tão bem, essa análise. O que é isso? Dentro da indústria, o farmacêutico, ele é como se ele tivesse uma visão além. Ele vê quais as possibilidades que pode dar erro. Que eu tenho que ter um olhar criterioso maior naquele local. Por isso, eu queria que vocês avaliassem isso. Porque muitas vezes o farmacêutico, dentro do seu local de trabalho, seja ele qual for, ele tem que ser um profissional visionário. Ele tem que se adiantar e prever algumas situações. E na indústria de alimentos ela não é diferente. Olha o que é que eu preciso ver aí na tela. Eu tenho que falar sobre higiene, validação, controle de contaminantes, controle de água, controle de pragas, instalações, armazenamento, equipamentos, materiais, transporte, documentação e gerenciamento de todos esses pontos de controle. Então, nós temos uma liderança muito forte na análise de alimento, uma responsabilidade muito grande na área de bromatologia. Por isso, a gente precisa ter propriedade, ter conteúdo, porque de repente
aparece uma oportunidade, qualquer outra, em indústrias menores mesmo, indústrias medianas, e aí a gente vai muito além. Mas para isso eu tenho que entender este processo. Quem é o farmacêutico dentro da área de bromatologia? O que é que ele faz dentro dessa área de bromatologia? Tá? Então, vai ser importantíssimo vocês pegarem esses conteúdos, né, no futuro e destrinchando para saber se eu tenho aptidão e habilidade para essa área bromatológica também, tá? E aí nós temos muitas outras coisas, né? Por exemplo, conhecer e respeitar e fazer cumprir o código de ética nessas responsabilidades, ter conhecimento de toxicologia alimentar, de micro-organismos patogênicos e deterioradores, possuir conhecimento de normas sanitárias, como eu falei da vigilância sanitária. Então, todos esses processos eles vão ser muito importantes. Por quê? Porque agrega para o meu conhecimento técnico-científico, melhora o meu desempenho do exercício profissional e faz com que o farmacêutico tenha cada vez mais validade sobre os profissionais. Porque a gente não é profissional, como alguns diziam antigamente, né, na década de 90, os profissionais dos bastidores que estariam tipo dando base. Não, nós somos profissionais protagonistas também. E nós temos, e quando a gente tem altivez, humildade, empatia, respeito, conteúdo, nós vamos muito além, como a gente já vem conversando em outras aulas sobre isso, tá legal? E aí, em outras sessões desse próprio decreto, né, de 2010, nós temos muitas competências. Competências na área de fisicoquímica, competências na área sensorial, competências na área microbiológica. Por exemplo, no controle fisicoquímico, elaborar e validar as metodologias analíticas, conhecer os ingredientes e matérias-primas que estão utilizando, manter atualizados os métodos, executar testes de qualificação, porque todo passo a passo, todo procedimento operacional padrão que existir na indústria, todo é responsabilidade do RT. Se o RT for engenheiro de alimentos, é dele. Se o RT for químico de alimentos, é dele. Se for farmacêutico, aí é que é dele. Porque ele tem uma visão de entendimento desse processo para melhorar os setores. E isso vai fazer com que o farmacêutico cada vez mais fixe local no chão das fábricas, nas indústrias, porque é um campo excepcional. É um campo que, para quem gosta de liderar, para quem gosta de intervir, para quem gosta de fazer diferente e mostrar suas habilidades, não há melhor lugar do que a indústria. Porque a indústria vai chegar em é uma cadeia. É uma cadeia. Você tem a matéria-prima, houve um processo, chega no seu consumidor final, chega na mesa das pessoas. Então imagina você favorecer um bom alimento, um bom método, uma boa análise para essas pessoas. Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de consciência, tá? Olha só, competências no controle microbiológico. Nós vamos falar lá na frente no nosso curso sobre controle de qualidade. Mas quem não quer qualidade? Né? Então, não esqueçam disso. Quando a gente chegar lá no oitavo, no sétimo, acho que é no oitavo, nós vamos falar sobre qualidade. Então, o farmacêutico dentro da área da bromatologia, ele não quer outra coisa. Ele quer qualidade. E tendo qualidade, nós vamos conseguir fazer com que cada vez mais o nosso papel e a nossa tarefa seja de fato reconhecida, né? Então, dentro nós vimos agora do físico-químico e agora a gente tem da área microbiológica, né? Quem gosta de estar fazendo análise, quem gosta de estar no microscópio, fazendo processo, identificando se tem contaminantes, o que é que pode fazer para diminuir esses processos de contaminação, né? Tudo bem executado, tudo bem direcionado, tudo bem validado, guardado, registrado, porque tudo isso vai melhorar demais o nosso contexto, tá bom? Então, outra ação muito importante aí, quem gosta muito de microbiologia clínica, a indústria de alimentos, a bromatologia é fantástica, tá? E outro, no próprio desenvolvimento, né? Na pesquisa. A pesquisa é fantástica, né? Quem gosta de ter criatividade, quem gosta de pesquisar, de misturar, de entender, de fazer algo novo, de elaborações,
é um prato cheio, né? Porque você vai pegar matérias-primas, por exemplo, nunca pensadas em organizar, e aí você acaba que mistura aditivos, alimentos, ingredientes, você pesquisa muita coisa. Então, você passa pela análise de fisicoquímica, análise microbiológica, e você também desenvolve alimentos, né? Então, Luiz, mas é tão difícil. Não é fácil, mas é todo dia um passo a passo. Quando você pegar o jeito mesmo, isso aí é uma coisa simples, mas é estudo, é conteúdo, é preparo, para que você também tenha essas responsabilidades muito bem feitas dentro da área bromatológica, tá bom? E aqui são alguns exemplos, né, de alimentos, e que, assim, hoje tudo que a gente vê nas nossas mesas, né, elas são coisas que elas não foram pensadas da noite para o dia. Então, nós temos que também pensar nisso. Vou desenvolver um alimento hoje, ele vai estar amanhã. Não vai estar amanhã. Daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas você tem que começar de hoje. Pensar como farmacêutico da área de alimentos de hoje. Tá legal? Para que vocês não percam outras oportunidades. Porque as oportunidades para farmacêutico, às vezes elas são reduzidas, mas pelo campo que nós queremos. Mas existem outras possibilidades que a gente pode se adaptar também. Tá? Outro detalhe, né? E aqui é dentro do decreto falar sobre marketing. E uma coisa muito interessante que eu queria dizer para vocês é sobre propaganda. A gente tem que ter muito cuidado sobre propaganda. Mas, porque nós somos técnicos, nós somos especialistas, mas principalmente por não sermos pessoas de cunho muito abusivo. Porque nós somos, além de profissionais do marketing, nós somos profissionais de saúde. Nós temos que ter isso na mente. Então, tudo isso é para a competência da saúde humana. Então, a gente tem que pensar muito bem a respeito desses detalhes, porque a gente vai monitorar, avaliar, vai dar suporte, vai adequar, mas de repente a gente recebe uma proposta altíssima para fazer uma mudança boba num determinado tipo de rótulo, embalagem, composição. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai assumir esse papel ou nós vamos deixar nos corromper por conta de cifras? E aí, muitas vezes, pôr em risco a saúde da população. Matar pessoas, né? Então, às vezes, quando a gente entra num ambiente desse, num ambiente que é de mais lucro, num ambiente que é mais de desenvolvimento, de mais rentabilidade, vamos dizer assim, a gente muitas vezes não pensa. A gente tem que pensar, porque o nosso conhecimento ele vai favorecer o nosso dia a dia. Porém, muitas vezes ele desfavorece dependendo das oportunidades que a gente assume ou deixa de assumir, tá? Então, o farmacêutico ele tem uma posição muito grande dentro da indústria farmacêutica, da indústria de alimentos, na área de análises, na área de detecção, do pontos críticos de controle, mas principalmente na área ética. Porque a maioria dos farmacêuticos, eles são pessoas muito éticas, mas, às vezes, um profissional tanto põe o nome a perder quanto da própria classe. Então, é muito importante que a gente tenha isso fixado na nossa cabeça também, tá bom? Deixa eu colocar aqui, vamos lá. E aí, nós temos aí, da mesma forma como o desenvolvimento de alimentos, nós temos a própria pesquisa clínica, né? E, gente, a quantidade de pesquisa que tem na área de alimentos é fora de série. Mas muitas vezes tem a área muito voltada para nutrição, né? Para a área voltada para engenharia de alimentos. Mas nós, farmacêuticos, a gente pode agregar esse conhecimento muito bem. A gente pode fazer com que a área de farmacologia, com a área de alimento, com a área de adesão a medidas farmacológicas e não farmacológicas para os pacientes tenha muita vivência. Mas eu tenho que estudar. Eu não posso dizer assim, hoje você vai lá no nutricionista e ele vai dizer isso. Nós não estamos tomando o espaço do nutricionista, mas a gente pode orientar de maneira diferente, para agregar informações, para fazer com que aquele paciente seja visto como um sujeito biopsicossocial,
né, de forma holística, de forma completa. Porque assim, eu estou na minha casinha, falo só de medicamento, o nutricionista fala só de alimento. Não, a gente pode falar um pouco cada um sobre a área do outro. A gente não pode tomar algumas medidas que são privativas das profissões, mas assim, eu posso falar sobre alimento, posso falar sobre diagnóstico, posso falar sobre laudo, posso falar, mas eu tendo propriedade sobre, sem tomar as medidas que são cabíveis para outras profissões. Tem que ter muito critério, é uma linha muito tênue. Mas se eu souber conduzir, não me afeta e não vai afetar o outro. Agora, se eu quiser me inflar, dizer e tudo, daquela forma que a gente já sabe, que a gente já conhece esse determinado tipo de profissional, nem confie. Nem confie. Porque quando você diz, não, eu vou te dizer isso aqui, mas faça o seguinte, comprove com um profissional X, porque ele vai te dizer bem melhor. Eu vou te orientar, mas para tu já ir abrindo a mente, entendendo um pouco, para quando tu chegar lá, tu já fazer outros tipos de pergunta. Olha como é diferente a orientação. Olha como é mais saudável a gente falar assim, porque aí ajuda demais o processo para os pacientes, tá certo? E aí, aqui nós falamos sobre esses três, né? Nós falamos sobre a análise físico-química, essa análise mais sensorial, também de pesquisa, de desenvolvimento, e também da área microbiológica, né, que é o controle de qualidade. Então, na verdade, quando você vai fazendo sua profissão dentro da indústria, você vai passar por todos esses setores. Ou que você vai ser responsável por todos, quando você realmente se destaca, quando você tem propriedade para falar sobre cada um deles e principalmente para executar as funções. Tá? Então pensem, vocês olham para essa figura e veem que vocês podem se encaixar muito bem em determinado tipo de setor dentro de uma indústria de alimentos, tá bom? Onde é que a gente pode trabalhar? Né? Onde é que nos setores públicos, nos LACEN, né? Na Embrapa, no Itaú, no INCQS, no próprio Instituto Adolfo Lutz, nas universidades, no MAPA, vigilância sanitária, né? E aí tudo isso você pode ter muito, muito campo, na verdade, que aí vai deixando o farmacêutico cada vez mais ativo dentro da área de alimentos. Nos setores privados e indústrias alimentícias de várias e várias, como a gente já viu lá na frente, de várias origens. Nas próprias faculdades e em laboratórios particulares de análise de alimento, tá? Então, esses dois, tanto o setor público quanto o setor privado, ele carece de profissionais farmacêuticos dentro das indústrias de alimento. Então, não deixem perecer. Tudo isso é muito importante para a gente conseguir chegar e fixar lugar nesses locais, tá bom? E aí nós temos um exemplo que eu vi em alguns lugares muito interessante de alguns farmacêuticos famosos, né? Por exemplo, o Henri Nestlé, né? O Henri Nestlé, ele é um alemão que simplesmente deixou sua marca para uma vida inteira, né? Quem não gosta de comer ou de ter produtos da marca Nestlé? E ele era farmacêutico, né? E aí, ele começou a ter foi muito devagar, e de repente ele combinou leite de vaca com farinha de trigo e açúcar, né? E aí, começou, né? Hoje a gente tem uma indústria gigantesca de fórmulas infantis, de chocolates, de biscoitos, né? Que deixam por uma vida. Então, olha só, 1814, então hoje nós estamos em 2020. E as marcas Nestlé jamais saíram do gosto do consumidor. Então, para você ver que a ideia do Henri Nestlé foi bem simples, mas olha a proporção que isso levou. Então, e hoje a gente tem muito mais material. Temos mais concorrência? Temos. Mas temos mais material, temos mais propaganda, temos mais redes sociais, temos mais publicidade, temos mais tudo. Mas falta muitas vezes em nós força para fazer. Então, vamos pensar um pouco nessa área bromatológica que pode fazer a diferença para a gente, tá? Olha outro aí, o John Pemberton, né? Que simplesmente fundador da marca Coca-Cola. Ele foi médico, né? Mas aí ele recebeu
a qualificação voltada para farmácia, porque naquela época era unificado, medicina e farmácia, né? Então ele começou a fazer coisas simples. Uma bebida com folhas de coca e nós de cola. E aí, nessas experimentações, devagarinho, mostrando e tudo, e aí passou por muitos problemas, principalmente por conta da proibição, né, da igreja por isso. E depois, quando foi aprovado, uma marca também, que hoje não está apenas na área de alimentos, está na área vestuária, na área de medicamentos também, né, de muitos dietéticos e de isotônicos também. E aí é uma marca eterna. Eu acredito que também seja eterna essa marca Coca-Cola. E nós temos também no Brasil, né, um farmacêutico, né, que ele começou a perceber que daria certo algumas mudanças. E aí nós temos o Jesus Norberto Gomes, o feitor dos Guaraná Jesus, um Guaraná do Maranhão, né, lá do Maranhão, um Guaraná que era bem consumido no estado, não sei, atualmente não sei se ainda está, mas acredito que está bem consumido, não sei se é o principal, mas ele também passou por muitos processos até ficar a sua marca, Guaraná Jesus, né? Então a gente vê que às vezes, isso aqui é uma doidice, isso aqui é uma loucura, eu vou lá trabalhar com isso, mas às vezes é o que vai fazer com que a gente tenha diferença. Ele começou limpando o vidro em uma farmácia, depois se graduou, ele começou a fazer xarope, aí depois ele deu um sabor adocicado, depois deu uma cor rosa, e de repente surgiu. A indústria dos Guaraná Jesus é muito grande, e acredito que também não tenha tempo para virar passado. Então, é cada vez as pessoas se apropriando, se inteirando, modificando, para que a gente tenha cada vez mais a profissão farmacêutica fixada nos mais diversos lugares, tá certo? E aqui são algumas perguntas, né, que as pessoas fizeram numa revista do CFF. E aí é só para vocês darem uma olhada, por exemplo, quais são os segmentos do setor alimentício que mais contratam farmacêuticos, os laboratórios de análise, né? Porque as pessoas querem o farmacêutico aquele de bancada, mas hoje as pessoas que estão na bancada já conhecem a indústria completa. É tão legal que vai fazer a diferença mesmo. Na indústria ainda, por exemplo, figura o papel do nutricionista e do engenheiro de alimentos, mas começa a aumentar a contratação de farmacêuticos. Então, pensem nisso. O que as empresas exigem do farmacêutico especialista em alimento? Conhecimento de bromatologia, que é o que nós estamos fazendo, mas você tem que pensar um pouco em fisicoquímica, microbiologia, né? E aí, com o melhorar dessa propriedade, melhora também a questão dos lucros, tá? Aqui, nós temos algumas observações, né, sobre o campo de trabalho. Por isso, por exemplo, muita gente não teve a formação acadêmica muito solidificada, por isso que não conseguiu seguir essa área, né? Só depois da graduação é que alguns conhecimentos foram mais significativos. O contingente era mais voltado para o laboratório de análise, às vezes era terceirizado, não tinha tanto contato com a própria indústria, e tudo isso foi mudando, né? Foi mudando mesmo. Por quê? Porque os farmacêuticos cada vez mais tiveram ações para fazer dentro do campo da bromatologia, tá? E quais são as perspectivas disso? Cada vez mais as faculdades, elas incluem dentro dos seus processos de farmacêutico generalista a área de alimentos, né? Então é por isso que você estuda alimento, estuda. Por quê? Porque é atividade também de responsabilidade do farmacêutico, né? E aí você pensa, como é que eu vou fazer qualidade? Como é que eu controlo a qualidade? Como é que eu exijo qualidade? Então é só, muitas vezes, com todo esse estudo que a gente vem fazendo, que aí a gente consegue responder essas perguntas, né? Com atenção, com conteúdo, com leitura, mas principalmente com querer fazer, porque quando eu quero, eu vou e consigo, tá bom? Então, a gente tem uma situação, mas a gente consegue reverter essa situação muito facilmente. Nós temos uma média salarial também,
né? Às vezes entre 4 e 11 mil, dependendo do porte da indústria, do alimento, do tempo de trabalho, de todas essas questões, tá bom? E aí eu não sei, às vezes varia bastante. Eu vi em alguns artigos, às vezes pode ser bem menos, às vezes pode ser mais, né? Depende muito de como a gente lidera essa situação, tá bom? E eu sempre agradeço a confiança de vocês e o reconhecimento de sempre. Uma aulazinha mais compacta para a gente encerrar o semestre. E como eu terminei aqui, eu digo, para se ter sucesso é necessário amar de verdade o que se faz, tá bom? Então eu agradeço muito. Vou até aumentar aqui para ver vocês, tá certo? Ver vocês melhor. Agradeço muito esse semestre, tá certo? E que vocês realmente possam estudar mais, se inteirar mais, porque vocês só tendem a crescer, tá certo? Um beijo e a gente se vê no próximo semestre. Tchau, tchau.